Estamos aqui na presença de Deus. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Eu estava vendo o culto agora na terra e estava lembrando. Quinta-feira à noite estava vindo aqui para a igreja para arrumar os negócios para nós viajar. E já é quinta-feira de novo. Jesus, aleluia, Deus. Meu Deus do céu. Prepara-te, ó Israel. Vamos estar tudo aí, tá? Glória a Deus. Apenas a oportunidade. Quando Jesus não vem, está vendendo passagem. Só que as passagens já acabou. Já quando vem, não tem mais vacas. Glória a Deus. O negócio é muito forte. Eu quero orar pela vida do servo do Senhor, Mateus Silveira. Não é saudade de falar esse nome. Aleluia, Jesus, a glória. Glória a Deus. Agora o presbítero Mateus Silveira. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o coração. É com muita alegria que mais uma vez Deus trouxe o homem de volta para casa. Para não voltar mais para outro lugar, né? Paraná. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do Mateus Silveira, pela sua família, abençoada que aqui está. É uma satisfação tê-lo aqui novamente nesse altar. Pai, em teu nome, graças e glórias, manifestando, ó Deus, a nossa oração por esse dia de hoje e pela vida dos teus servos, que o Senhor possa cada dia mais usá-lo na ousadia do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa falar conosco agora por intermédio da tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor. Podemos sentar. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus? É uma alegria imensa para a gente poder estar retornando a esta casa, para estar mais uma vez adorando a Jesus juntamente com esse povo abençoado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valdeir, né? Irmão Gilson, Deus abençoe. Eu não vou falar o nome todo mundo, porque eu estou ficando velho. Os irmãos do louvor, foi bom rever também Daniel. Daniel, esse dia me cumprimentou na rua, eu não conheci não. Ele falou, ele vaza. Eu pensei, meu Deus, quem é aquela pessoa? Mas é muito bom. Quero louvar a Deus pela vida de todos, também da minha esposa, da minha filha que me acompanha. Se não falar, não tem janta, né? Você sabe. Quem trouxe Bíblia, assentados mesmo. Eu prometo que eu não vou cansar os irmãos. Eu estive conversando com a minha esposa esses dias. Mateus capítulo de número 7. Ou melhor, Mateus capítulo de número 8. Estava conversando com a minha esposa esses dias e estava falando com ela que nós ficamos 3 anos e meio ali no Paraná, em Curitiba. E foi 3 anos e meio toda semana, falando para o mesmo povo, para o mesmo público. A gente ficou trabalhando no local ali, né, numa congregação. Tinha outra igreja para a gente pastorear esse ano lá, mas aprove o Senhor nos mandar para cá, né? E aí eu falei com a minha esposa, foi 3 anos e meio falando com o mesmo povo, acho que eu não sei pregar mais não. A gente fica meio lento. Então eu peço aos irmãos que tenham bastante paciência. Eu não vou demorar muito, eu prometo que eu vou só até 10 para meia-noite. Depois vai dar tempo da gente chegar em casa, orar mais uns 10 minutos para dar meia-noite e dormir, né? Livro de Mateus, capítulo de número 8, quantos acharam? Versículo 1 a seguir. Ora, e descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado-se, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão,
tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ficou purificado da sua lepra. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou dizendo: Senhor, se quiseres. Pai, nós queremos uma vez mais te agradecer por esta oportunidade, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Aqui está a tua palavra, que é viva e eficaz, é mais afiada do que uma espada de 2 cortes, ó Deus. E é ela que conhece até as intenções e pensamentos do nosso coração. Então não há nada melhor nesta noite, ó Pai querido, ó Pai amado, para ir de encontro ao nosso coração, à nossa alma, do que a tua palavra. O que eu te peço é que, à medida que a tua palavra estiver sendo pregada e semeada nesta noite, Deus, que o Senhor venha cumprir o propósito tal da mesma, que é de levantar os caídos, curar os feridos, fortalecer os fracos, dar ânimo aos desanimados e edificar os salvos. Fica conosco, fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o texto que nos é proposto, no capítulo de número 8, é um texto que vai falar-nos acerca da cura do leproso. É um texto muito conhecido no nosso meio, e haja em vista que quem escreve o texto é o evangelista Mateus. Eu gosto da escrita de Mateus porque cada escritor do evangelho ele tem as suas características, peculiaridades. Mas eu gosto da escrita de Mateus porque, diferente dos outros evangelistas, Mateus, quando escreve, Mateus escreve para os judeus, irmã Sara. E ele escrevendo para os judeus, Mateus vai apresentar a Jesus aos judeus como rei. E eu gosto da escrita de Mateus, porque Mateus ele é muito categórico, e eu vou prometer aos irmãos que eu não vou demorar. Mateus ele é muito categórico na sua forma de escrita, e quando Mateus escreve o seu evangelho, Mateus vai separar o evangelho de Jesus em pelo menos 3 etapas. Quantas etapas? 3. Quantas etapas? 3. A primeira etapa que Mateus escreve o seu evangelho, eu gostaria que você prestasse atenção, é do capítulo 1 ao capítulo de número 4. Quando Mateus escreve do capítulo 1 ao capítulo de número 4, Mateus ele vai apresentar a genealogia do rei. É do capítulo 1 ao capítulo 4 que Mateus vai estar apresentando a primeira etapa do seu evangelho. Quando olhamos para essa primeira etapa, nós entendemos, irmão Gisiel, irmão Gilson, que Mateus ele é um homem inteligente, sábio, e haja em vista que a escrita que ele está fazendo é inspirada pelo Espírito Santo. Porque Mateus ele está apresentando Jesus como rei. E ele não está escrevendo para qualquer público, ele está escrevendo para um público judeu. Mateus ele vai apresentar Jesus, Daniel, como rei Messias. O público que Mateus apresenta é um público judeu e está ciente que este rei já era predito pelos profetas. Então, quando Mateus apresenta a primeira etapa do seu evangelho, Mateus ele começa escrevendo, irmão Gilson, acerca da genealogia do rei, porque Mateus não está escrevendo para um povo que nunca viu milagre. Porque se aparece um rei apresentado fazendo milagre, os judeus iriam dizer, os profetas também fizeram isso. Então Mateus começa apresentando a genealogia, porque a genealogia vai mostrar de onde ele veio, qual é a sua linhagem, de que família ele é, a integridade deste rei. Aí, irmã Sabrina, se quiser colocar no fundo, pode colocar, tá? Um pouquinho mais alto. Qual é a integridade deste rei? Então Mateus ele vai apresentar no capítulo 1, o capítulo de número 4, a genealogia do rei, porque Mateus está escrevendo para os judeus,
ele vai ter que apresentar estas características. Porque o judeu não vai aceitar, meu irmão, um Messias que não venha de certa linhagem. Um Messias que não bata com as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Mas Mateus também nos ensina muito com a primeira etapa do seu evangelho. Porque Mateus, apresentando a genealogia, Mateus está ensinando para a gente que antes da gente receber muito bem o profeta, a gente tem que entender qual é a sua integridade, de onde ele vem, qual é a sua linhagem, qual a linhagem que ele segue. Porque a gente vê por aí muita gente que opera sinais, que opera milagres, que opera maravilhas, mas quando você olha para a vida não tem integridade, não tem uma vida no altar, compra e não paga, não tem um nome limpo na praça. Aí Mateus, quando apresenta, Mateus não começa apresentando os milagres do rei, Mateus não começa apresentando as maravilhas e muito menos as palavras bonitas que o rei vai pregar, mas Mateus começa apresentando a genealogia de onde ele vem, para onde ele vai, qual é a sua integridade, porque muito mais vale a integridade de um homem do que muito mais daquilo que ele vai operar por meio daquilo que ele faz. Então não se enganem com alguns picaretas que por aí tem. Tem gente por aí revelando CPF, Meu Deus, aleluia. falando identidade, estendendo a mão e pessoas sendo curadas. Mas o que vai contar naquele dia, quando ele aparecer nas nuvens, é se a minha vida estava depositada no altar. É por isso que Mateus 25, quando o noivo fecha a porta e as 5 loucas chegam depois, o noivo vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Naqueles dias muitos dirão: em teu nome profetizei, em teu nome curei. O que Jesus está ensinando, irmão Gilson, em Mateus 25, pela cultura do casamento judaico, aquelas 10 virgens ali, elas são amigas íntimas da noiva, é o costume judaico. São as 10 virgens amigas íntimas da noiva que convidam os convidados, é o costume de lá. Elas são as 10 escolhidas e elas só têm as suas lamparinas, porque elas não sabem que hora que o noivo vai chegar. Eu já vou voltar para o texto. Elas não sabem que hora que o noivo vai chegar, e é por isso que elas têm que ter azeite e reserva na lamparina. Porque quando o noivo chega, se ele chegar de noite, eles fazem um percurso pela cidade juntamente com a noiva, e toda a cidade tem que liberar para eles palavra de bênção. Então, se o noivo chega à noite, o dever das 10 damas é pegar sua lamparina acesa, colocar sobre o noivo, para que toda a cidade consiga enxergar o cortejo, para ver aonde o noivo está, mostrando para nós que o mundo só consegue ver o noivo quando as 10 virgens ainda têm azeite na lamparina. É por isso que quando as 5 loucas chegam, eles dizem: olha, eu não vos conheço, porque elas são amigas da noiva, conhecem a noiva, gostam da noiva, mas o cortejo não conseguiu desenvolver um relacionamento com o noivo. É Deus, aleluia, Jesus. Então muito mais vale a nossa integridade de onde a gente veio. Eu já termino. A primeira etapa que Mateus está ensinando no seu evangelho é do capítulo 1 ao capítulo de número 4, a genealogia do rei. Aleluia, Deus. A segunda etapa, obrigado, Deus abençoe você aqui, mais uma pedrinha na sua boca. A segunda etapa é do capítulo 5 ao capítulo 7. Se Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele vai apresentar a genealogia e a integridade do rei, é do capítulo 5 ao capítulo 7 que ele vai apresentar os princípios desse rei. Porque se este homem a qual ele está escrevendo para os judeus, apresentando que é rei, ele não tem só a integridade, mas também como tem os seus princípios. Aleluia. Do capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai apresentar os princípios do rei, ou quem sabe os princípios desse rei. É do capítulo 5 ao capítulo 7 que nós vemos no Sermão da Montanha,
Jesus ensinando acerca das bem-aventuranças, irmão Gilson. No capítulo 5, por exemplo, irmão Gilson, que ele deixa uma multidão. Ele sobe para o monte. E eu não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, eu acredito que devo ter falado. Minha memória é um pouco curta. Ele deixa uma multidão e ele sobe para o monte para poder ensinar. A segunda etapa é essa, ele ensinando os seus princípios. Só que é tão lindo que ele sobe para o monte, capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, e está escrito bem assim, olha. Vendo Jesus a multidão, vírgula, as multidões, vírgula, subiu ao monte e como se assentar, se aproximaram dele os seus discípulos. Ele sobe para o monte para poder falar com os discípulos. Ele chega para falar, gente, mas ele não fala, ele faz isso. Ele se assenta. Ele vai para falar e não fala. Ele chega e se assenta. E é muito lindo porque a figura do monte é uma figura muito presente no ministério de Jesus. Minha esposa. Jesus ele sobe no monte, todas as vezes que ele sobe no monte com pelo menos 2 propósitos. O primeiro propósito é esse, o propósito de ensinar. Todas as vezes que vemos o monte na figura, no ministério de Jesus, irmão Daniel, nós vemos o monte primeiramente nesse sentido. Jesus levando os discípulos para o monte para poder ensiná-los. E quando Jesus sobe no monte para ensinar, irmã Sara, Jesus sobe no ato como um pai, levando os filhos para poder falar com eles. Só que Jesus também não sobe no monte só para ensinar, Jesus também sobe no monte para orar. Porque a agenda dele é muito cheia, então no meio termo, no meio dessa agenda, ele tem esses 2 propósitos, esse tempo que ele tira primeiro para subir, para ensinar. Ensinar, ele já disse que é como se fosse o pai levando os filhos para poder falar com eles. Mas ele também sobe para orar. E o ato de Jesus subir para orar é o ato do filho subindo para poder falar com o pai. E você já imaginou que essa figura do monte também é presente na nossa vida? Aqui tem gente que trabalha com Uber, outros fazem faculdade. Alguns trabalham de segunda, sexta, sábado, domingo e feriado. Quem sabe alguém trabalha em panificadora que não para nem um dia. A nossa vida é corrida. As mães de família, por exemplo, elas saem do trabalho, chegam em casa, tem que lavar vasilha, cuidar da criança, preparar a janta. E quem sabe tem gente que ainda tem até um compromisso à noite para ir. Mas no meio dessa agenda cheia, dessa correria toda, a gente também tem a figura do monte no nosso meio. Porque a figura do monte, essas 2 horas, irmão Daniel, que a gente tira, a gente larga tudo essas 2 horas para vir para um ambiente específico justamente para fazer a figura do monte. E aqui tem gente que está como Jesus, que subiu nesta noite em um ato com um filho que veio para falar com o pai. Mas em contrapartida tem gente que quem sabe nem queria estar aqui. Quem sabe está sofrendo angústia, tristeza, depressão, mas quando deu na hora do culto, o coração queimou, o peito ferveu, ele pegou a Biblinha, colocou debaixo do braço e veio no ato como um pai, trazendo ele para o monte para poder falar com ele. E o que importa não é se você veio para falar, ou você veio como um filho para falar, ou se você veio trago como um pai trazendo você para cá nessa noite. O que importa é que você veio e o pai está presente aqui nessa noite. A segunda etapa é essa, é a etapa dos ensinos, dos princípios. É no capítulo 5 ao capítulo de número 7 que ele vai apresentar os seus princípios. E Jesus é tão lindo que nessa figura, no capítulo 5, ele sobe para falar, mas ele não fala. Ele se assenta. E quando ele se assenta, a Bíblia vai dizer que aproximando-se dele, os seus discípulos, ele abriu a boca, começou a falar, bem-aventurados. E é lindo que Jesus separa por categorias, ele vai dizer, olha, bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. Bem-aventurados que têm fome e têm sede de justiça,
Preste atenção, Jesus leva eles para falar, mas não fala. Jesus só começa a falar, irmã Sara, quando eles se aproximam. Olha que interessante. Então é por isso que às vezes a gente vem para um ambiente de culto, volta para casa, vem no ambiente na quinta-feira, volta para casa, vem para cá no culto no domingo, volta para casa, e a gente diz: até hoje Jesus não respondeu, até hoje ele não curou, até hoje ele não operou. E Jesus lá do céu está olhando e está dizendo: olha, na quinta-feira eu estava lá, no domingo eu estava lá, no próximo domingo também estarei lá. E por que ele não fala? Ele trouxe para falar, mas está esperando a gente se aproximar dele. E como nós se aproximamos de Jesus hoje? No tempo dos discípulos era como João deitando a cabeça no seu peito. No tempo de Jesus era como a mulher do fluxo tocando na orla da sua vestimenta. Mas o meu Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está subindo ao céu, e ele não está mais aqui em carne e osso, ele está aqui em espírito. E como eu me aproximo dele, é dizendo: glória, aleluia. Eu consigo erguer a mão, dá glória, e sai daqui dizendo: Jesus não me abençoou. E ele está dizendo na Bíblia: eis que estarei convosco todos os dias. Ele está aqui na segunda, ele está aqui na terça, ele está aqui na quarta, ele está aqui na quinta, ele está aqui na sexta, ele está aqui no sábado, ele está comigo de manhã, ele está comigo à noite. Se aproxima dele. Se aproxima, ele ensina para nós que ele tem segredo. Ele diz: bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede, bem-aventurados que são perseguidos. Porque quando ele abre a boca, ele tem palavra porque são humildes, mas também tem palavra para aquele que chora. Tem palavra porque está cansado, mas também tem palavra para aquele que está forte. Tem palavra para quem está com depressão, mas também tem palavra para aquele que está lá em cima no emocional. Tem palavra para aquele que não tem dinheiro no bolso, mas também tem palavra para aquele que está sobrando. Quando ele abre a boca, ele nunca nos deixará partir. Eu já disse aqui em outro culto: quando ele abre a boca e libera uma palavra, a gente já viu isso. Desde o princípio da Bíblia ele diz: haja luz, as trevas vão embora, e a luz paira. Haja porção seca, e a porção seca aparece. Haja separação entre águas e águas, e se fazem separação entre águas e águas. Haja luminares no céu, o maior para governar o dia, o melhor para governar a noite. Pelo poder da palavra, aparece o sol e aparece a lua. Ele olha para a água e diz: água, produza peixe, a água produza. Ele diz para a terra: terra, produza relva, e a terra produza. Meu Deus, quando ele libera a palavra. Ei, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu não sei você, mas deixa eu correr. Bem-aventurados. Isso aqui é para a gente fazer só um pano de fundo. E ele vai ensinando os seus princípios. E ele vai terminar, concluir o seu sermão. Eu não vou falar sobre Deus do mundo, salva a terra e luz do mundo. A gente sabe que o crente salva a terra e luz do mundo. O sal, irmã Sara, influencia sem ser visto. A lua se influencia manifestando a sua luz. As características do cristão, mas outro dia a gente fala. Ele vai falar sobre as suas estruturas, aquele que constrói a casa sobre a rocha, aquele que constrói sobre a areia. Ele fala das suas características, porque as características desse é aquele que ouve, e aquele que ouve e pratica, e por aí vai. A gente sabe de toda a história. A segunda etapa que Mateus apresenta no seu evangelho é do capítulo 5 ao capítulo 7, onde Jesus vai apresentar, onde Mateus vai apresentar os princípios do reino. E é aqui que o evangelho de Mateus começa a ficar mais emocionante.
Porque a partir do capítulo 8, se no capítulo 1 ele apresenta a sua genealogia até o capítulo 4, se no capítulo 5 ao capítulo de número 7 ele apresenta os seus princípios, é a partir do capítulo 8, Daniel, que Mateus vai começar a apresentar o poder do rei. Porque Mateus está ensinando para nós uma coisa, se você prestar atenção, Jesus não vai fazer milagre aqui no Evangelho de Mateus antes do capítulo de número 8. Jesus não vai ensinar antes do capítulo de número 5, porque Mateus está ensinando que existem etapas. Primeiro ele apresenta a sua integridade, depois ele vai começar a ensinar acerca dos princípios, e só depois de pregar que a gente vai ver que Jesus vai começar a operar sinais, milagres, maravilhas. Olha que lindo! Mateus ele apresenta separadamente, porque Mateus está querendo mostrar para nós que antes do milagre a palavra é primazia. Se você for olhar Atos capítulo de número 2, versículo 42, deixa eu até abrir para mim não errar na leitura do texto. O modelo da igreja avivada, a gente gosta muito de poder, não é verdade? A gente gosta muito de poder, de milagres, de maravilhas, mas aqui o apóstolo, ou melhor dizendo, o escritor Lucas está escrevendo Atos capítulo de número 2, versículos 41 e 42, ele vai dizer assim, ó: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, ponto e vírgula, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Jesus está ensinando aqui para a gente, através do livro de Lucas também, porque Lucas está ensinando que a palavra ainda é primazia. Ele começa no 41 dizendo, olha, por meio da palavra muitos foram acrescentados, quase 3.000 pessoas, aleluia, por meio da palavra. Aí ele vai dizer o efeito que a palavra vai causar, vai dizer, e porque eles perseveravam na doutrina, no ensino que os apóstolos deixaram, na comunhão, eram unidos, no partir do pão, repartiam tudo, nas orações, glória a Deus, e em cada alma havia temor. Percebam que ninguém começa saltando, pulando, gritando, golpeando, entregando profecia, não, começa na comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor. É isso que a palavra diz, e só depois de alcançar tudo isso, o céu vai olhar e vai dizer, olha, aquela igreja está firmada na palavra, então vou começar a abrir o céu. Ai, meu Deus do céu. Aí ele termina o seu sermão no capítulo 7, e o capítulo 8 ele vai apresentar o poder do rei. É muito lindo, porque quando a gente abre o leque do capítulo 8 de Mateus, a gente vai perceber o poderio desse Jesus, irmãos. Capítulo 8, versículo 14 e 15, diz que ele vai chegar na casa da sogra de Pedro. Ela vai estar doente, minha esposa, e ele vai curar a enfermidade. Quando ele começa apresentando o poder do rei, aqui eu já vejo ele apresentando um rei que tem poder sobre a doença, Daniel. Eu estou meio lento assim, porque eu fiquei muito tempo cuidando de gente, parece que é uma palavra meio pastoral. Vocês tenham paciência. Capítulo 8, versículo 14 e 15, ele entra na casa da sogra de Pedro e cura ela da doença. E Mateus está apresentando o poder do rei sobre as doenças. Mas o meu rei ele é tão poderoso que ele não fica só por conta das doenças. Capítulo 8, versículos 23 ao 27, quando ele acalma os ventos e as tempestades, Mateus está apresentando um rei que tem poder até sobre a natureza. Mas o meu rei ele é tão poderoso que ele não fica contido também só nas doenças e na natureza. Capítulo de número 8, versículos 28 ao 34, depois deles terem pregado na praia, entraram no barco, vencido a tempestade, Jesus acalmou os ventos e a tempestade, eles vão desembarcar numa cidade chamada Gadara, e vai vir um jovem endemoniado, e Jesus vai libertar aquele jovem, mostrando assim que o rei também tem poder até sobre os demônios. Olha o poder deste rei que esta igreja serve.
Mas o meu rei ele não fica contido nem na doença, nem muito menos na natureza, nem muito menos sobre os demônios. Mas também capítulo 9, versículos de 1 ao 8, vai dizer que 4 homens pegam uma cama, colocam no ombro, vão caminhando até a casa, não encontram passagem na porta, sobem, destelham, desce a cama, e aí Jesus vai olhar e vai dizer: olha, perdoados são os seus pecados. E alguém vai murmurar na mente, vai dizendo: quem é esse que perdoa até pecados? E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para eles e diz: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, qual é mais fácil dizer: perdoar então os seus pecados, ou levanta, toma teu leito e anda? Mateus está apresentando aqui um rei também que tem poder sobre o pecado. Mas o meu rei é tão poderoso que ele não fica contido só isso. O meu rei é tão poderoso que capítulo 9, Daniel, versículos 23 ao 26. Antes, primeiro vem uma mulher do fluxo, toca nele e a orla do seu manto, ele libera a virtude, ela é curada, e alguém chega para ele e fala assim, para um homem chega assim: Jairo, para de incomodar o mestre, porque a menina já morreu. Mas o meu rei ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que é como se ele olhasse para Jairo e falasse assim: que? Agora eu vou. Porque enquanto tinha vida, Jairo podia fazer. Mas o rei ele é tão poderoso que ele só entra com providência quando a nossa mão não pode mais fazer. Quando a causa é impossível, aí ele diz: agora eu vou. E ele chega lá, pega a menina e diz: Talita cumi, coloca a menina de pé, entrega para a mãe, manda se alimentar. E aí Mateus vai apresentar um rei que tem poder até sobre a morte. É por isso que eu sirvo a esse Jesus. Porque eu já passei pela falta, já dormi na rua, já dormi no chão. Mas eu ainda continuo aqui de pé, porque eu sei que meu Deus é maior do que a falta. Eu já passei pela dor, já passei pela depressão, eu já passei pelo desejo de morte, de suicídio, mas eu permaneço aqui de pé, porque eu sei que meu Deus ainda é maior. Eu sei, porque eu já passei pelo luto, pela perda. Daí a minha esposa também já passou. No mesmo ano perdeu o pai, perdeu a mãe. Passamos luta com a nossa filha, com a nossa criança. Mas eu continuo aqui dando glória a Deus e de pé, porque eu sei que o meu Jesus é maior. É isso que eu estou querendo dizer para você. Eu quero te dizer que este rei que Mateus apresenta, ele é maior do que a morte. Ele é maior do que a doença, ele é maior do que a natureza, ele é maior do que a dor, ele é maior do que o pecado, ele é maior do que os demônios, ele é maior. Será que você pode adorá-lo? Será que você pode exaltá-lo? Porque a gente às vezes sai de casa dizendo: que vontade de parar. Não compensa mais ser crente. O casamento não vai bem, a família não vai bem, a finança não vai bem. Parece que o diabo está fazendo graça. Mas quando eu chego aqui, eu sei que ele já venceu a morte, eu sei que ele já venceu a dor, eu sei que ele faz. Servir a este Deus. Ai, como é bom servir a este Deus. Como é bom servir a este Deus. Como é bom servir a este Deus. E a gente sabe que aquilo que é impossível para nós, ele é maior. Vencemos a morte, mas na cruz do Calvário ele cravou o seu sangue, vencendo a morte espiritual. Como é poderoso este rei. A Bíblia vai dizer que este homem, essas são as 3 etapas, eu já encerro. A Bíblia vai dizer que este homem, a gente vai ficar hoje na introdução. A Bíblia vai dizer que este homem, ele estava ao pé do monte. O lugar dele não era livre, o local dele era no leprosário.
Mas Mateus, ele, quando escreve o seu evangelho, até chegar no capítulo de número 8, Mateus já faz um pano de fundo, ele já faz uma introdução, mostrando para nós que primeiro ele apresenta, aparece uma integridade. Depois ele vai mostrar os princípios e depois ele vai operar o seu poder. Aquele homem, Daniel, chega ali para ser curado. Só que ele não pode subir no monte porque ele é leproso, e por ele ser leproso, ele carrega uma campainha no seu peito e tem um espaço de distância que ele tem que manter de quem está limpo, e bater no peito e dizer: eu sou leproso. Então ele não sobe, mas ele fica ao pé do monte na esperança de que aquele que está lá em cima, que tudo pode resolver, uma hora vai descer. Esse homem me ensina tanto, que este homem está mostrando que ele na época tem um problema que na época era insolucionável. A lepra na época não podia ser curada. Mas aquele homem sabe que para ele, para a medicina, nada poderia resolver. Mas aquele homem mesmo assim dizendo: eu sei que não tem jeito. Eu sei que tudo está dizendo contra. Mas eu vou permanecer no pé do monte esperando, porque eu sei que uma hora ele vai concluir o seu sermão, uma hora ele vai despedir a multidão, ele vai descer este monte, e quando ele passar por aqui eu não vou perder a minha oportunidade. Aí aquele homem está no pé do monte esperando Jesus descer, irmãos Gilson, e Jesus ensinando os princípios do reino, ou os princípios do rei. Do capítulo 5 ao capítulo 7, imagino, não sei quanto tempo, porque Paulo ele começa a pregar naquele episódio de Eutico, quando cai da janela, ele começa a pregar de manhã e vai até o romper da aurora. Isso é Paulo pregando. Agora imagina Jesus cheio de graça, cheio de poder, pregando. Do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, não se sabe quanto tempo ele fica, mas o que se sabe é que aquele homem não está nem preocupado com o tempo. Ele está lá embaixo e ele está dizendo: pode demorar uma hora, mas eu vou permanecer esperando ele. Pode terminar, demorar 3 horas, mas eu vou ficar aqui, ainda que alguém me apedreje dizendo: seu lugar não é aí, seu lugar é no leprosário. Eu morro aqui, mas eu morro esperando. Aleluia, demais. E aí quando Jesus conclui o seu sermão, o homem vê o sermão de Jesus inteiro. Depois de ouvir quando Jesus desce, olha o que o homem fala: Jesus descendo aproximou-se dele. E olha o que acontece, irmão Gilson. A gente não vê na Bíblia mostrando aqui a multidão adorando Jesus em nenhum momento do capítulo 5 ao capítulo 7. Mas aquele homem, ele aprende tanto, que ele lembrou do primeiro versículo do capítulo 5, que quando os discípulos se aproximaram, Jesus abriu a boca e começou a falar. Aí ele pensou assim: quer saber uma coisa? Esse negócio de aproximar é bom demais, então eu vou me aproximar também. E a Bíblia vai dizer que aproximando-se dele, o adorou. Isso aqui me pega. Aquele homem, ele vai para o pé do monte para ser curado, mas depois de ouvir um sermão de Jesus falando sobre oração, falando sobre jejum, falando sobre a casa sobre a areia, a casa sobre a rocha, falando sobre bem-aventuranças, falando sobre sal da terra e luxo do mundo, aquele homem entendeu que o princípio daquele culto que ele ia prestar não era mais ir até Jesus para buscar milagre. Ele entendeu que o princípio do culto era ir para adorar, porque a adoração era a caminho aos milagres. E aí ele vai chegar até Jesus, se aproximar e adorar. E Jesus dizendo: se quiseres. Sabe o que é isso, moçada? Ele estava dizendo: o que eu vim para fazer eu já fiz, que é te adorar. Mas se o Senhor quiser, e aí a Bíblia vai mostrar que a multidão não adora Jesus. Aí o leproso adora, a multidão não recebe, mas o leproso recebe. Aleluia! É por isso que a gente não entende, é por isso que o diabo bate cabeça, porque a gente entra ferido, abatido, problema na família, problema em casa, cabisbaixo. Mas quando a gente chega nesse local de monte, senta nessa cadeira e percebe Jesus passando no ambiente, a minha alma não aguenta. Eu levanto a mão e começo a dizer: glória, aleluia, aleluia. Eu quero te perguntar: o que você veio fazer aqui?
Você veio buscar ou você veio adorar? Você veio pedir ou você veio entregar? Porque a multidão rodeava para pedir, mas o leproso se aproximava para adorar. E quando ele adorou, ele disse: eu vim para adorar, mas se o Senhor quiser. E o Jesus olhou para ele como que se dissesse: é claro que eu quero, porque aonde tem adoração, meu Deus do céu, meia-noite mesmo. A Bíblia vai dizer no Salmos 42 que o salmista vai dizer assim, moça, olha, assim como a costa anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti. Aquele texto, meu irmão, Davi é uma fala de Davi, os historiadores dizem que é uma fala, é um salmo de Davi. Uns dizem que ele estava sendo perseguido por Salomão. Outros dizem que ele estava sendo perseguido por Absalão. Mas não importa quem é que estava perseguindo ele. O que importa é que aquele salmo ele é escrito quando Davi está num momento de perseguição. E no momento de perseguição ele escreve porque ele estava com saudade do culto público que tinha naquele tempo. Aí Davi não podia cultuar juntamente com os irmãos. Aí ele, no meio da perseguição, Davi não escreve dizendo: oh, que saudade da cama do palácio. Não, Davi não escreve dizendo: oh, que saudade da água da vida do palácio. Não, Davi não escreve dizendo: oh, que saudade da comida, do alimento. Não, ele está perseguindo, ele está passando luta, ele está passando prova, mas ele escreve dizendo: assim como a costa tem sede da corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti. Davi está dizendo: eu estou com saudade de te adorar. Ah, meu Deus do céu, aleluia. O escritor Tom Penny, escritor no livro Os Caçadores de Deus, ele tem um livro que se chama A Casa Favorita de Deus. E no livro A Casa Favorita de Deus, ele vai tratar sobre a tenda que Davi constrói para colocar a arca. E ele vai dizer que aquela tenda era a casa favorita de Deus, porque aquela tenda tinha adoração 24 horas, irmã Sara. Acabava um turno, entrava outro. E aí os historiadores vão dizer que dentro daquela tenda existia uma espécie de chama azul que representava a manifestação da glória de Deus, porque todo o templo tinha adoração. Olha que lindo, porque a Bíblia está ensinando para nós que aonde tem um adorador, a presença de Deus já se faz. Eu sou o o leproso, ele entendeu isso. O leproso entendeu: eu posso estar ferido, eu posso estar machucado, eu posso estar arrebentado, mas eu vim para adorar, eu vou adorar. E quando ele recebe olha sobre os seus pés nesta noite. Eu já até passei, peço perdão, passei 6 minutinhos. Me perdoe. Vamos orar nesta noite. Eu gostaria de você segurar na mão do irmão daqui do seu lado. Curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, aperta a mão deste santo, desta santa com carinho, dá uma balançada na mão dele e diz para ele, diz para ela: se você não adorar, eu vou adorar no seu lugar, porque quando a gente adora, diz que o céu se abre. Oh, aleluia! Jesus já está presente nessa noite. O que falta é só entregar para ele o meu culto. Comece a orar no seu lugar, comece a clamar por este irmão que está do teu lado, comece a clamar no seu lugar por essa irmã que está do seu lado, dizendo: Deus, olha a vida do meu irmão, olha a vida da minha irmã. Enquanto você ora, Deus pode rasgar o céu essa noite. Enquanto você ora, Ele pode batizar o Espírito Santo. Enquanto você ora, Ele pode curar. Enquanto você ora, Ele pode renovar. Aleluia! Comece a orar, vai, Ele quer ouvir a sua voz. Vai, começa a falar. Começa a falar com Ele nesta noite, Deus. Nós te entregamos nesta noite o nosso culto. Nós te entregamos nesta noite a nossa adoração. Pai querido, Pai fiel, nesta noite a tua palavra foi pregada. Se o Senhor quiser orar, cura nesta noite. Se o Senhor quiser renovar, renova nesta noite. Se o Senhor quiser, Pai querido, batizar, batiza nesta noite. Começa a tocar na vida do meu irmão, da minha irmã agora. Agora, sinta Deus te tocar aí. Sinta o Espírito Santo te tocar nesta noite. Ô Senhor, olha cada pedido que está em cima desta mesa. Pai querido, olha cada projeto. Chave de casa, chave de carro, foto de família.
meu Deus. Levanta aquele, meu Pai, aleluia, que está perdido, meu Pai. Aquele que um dia outrora, meu Deus, vem glorificar o teu nome. Oh, Senhor amado, oh, bendito santo é o teu nome, meu Deus. Senhor, vem, meu Pai, levantar aquele, meu Deus, que um dia, meu Pai amado, em teu nome, meu Pai, eles loucura, meu Deus, em teu nome, meu Deus, libertou, meu Pai. Oh, Senhor amado, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Oh, aleluia, aleluia. Sou o Senhor, é Deus, meu Deus. Sou o Senhor, é Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Obrigado, aleluia. Obrigado pela tua misericórdia. Aleluia, meu Pai. Aleluia, meu Deus. Oh, bendito Santo é Deus.